Olá, meus irmãos. Olá, meus amigos. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo para vocês muito bom. Um vídeo também para vocês refletirem e pensarem bastante na vida como ela realmente tem que ser. Então esse vídeo mostra como a reconciliação dos espíritos que estão vivendo um ciclo vicioso de reencarnações, ele termina. Como esse ciclo é rompido, porque os espíritos, na verdade, eles vivem por afinidade. E os espíritos que não se perdoam continuam ali infinitamente, eternamente, naquele looping que não acaba nunca, reencarnando juntos através de perseguições, de vingança, de ódio. E eles continuam sempre renascendo juntos, e isso não para nunca. Isso é uma roda gigante, um círculo de vidas que não tem fim. E esse vídeo está mostrando como a única coisa que pode romper esse ciclo vicioso é o amor. É o amor entre mãe, entre filhos, entre pais. Somente esse grande amor pode romper o ciclo do ódio, o ciclo da vingança e o ciclo da perseguição. Então esse vídeo ensina como nós devemos conduzir nossa vida, até mesmo com os nossos próprios parentes, nossos amigos. Não devemos levar para o túmulo ódio, vingança, rancor de qualquer pessoa que seja. Por isso mesmo, Cristo falava: se você tem que se reconciliar com alguém, que seja aqui e agora. Não espere para depois, para o além-túmulo, porque aí a coisa vai ser muito difícil. E novamente a reencarnação vai se dar, unindo esses espíritos novamente para que eles se perdoem, para que eles se amem. Então espero que vocês pensem bem quando assistirem esse vídeo em como vocês estão levando a vida. Então, meus amigos, eu peço mais uma vez encarecidamente que vocês, por favor, inscrevam-se no canal, toquem o sininho, dê o like lá para mim, para a gente mostrar para o YouTube que nós somos relevantes, que o nosso canal está trazendo luz para muita gente. E eu quero aproveitar aqui para pedir desculpas, porque o YouTube andou cortando, picotando uns vídeos meus aí, alguns áudios, até mesmo algumas falas, por causa de direitos autorais que nem existiram. Porque, na verdade, o fundo musical e as músicas são tiradas de site que não cobram royalty nem direitos autorais. Então, eu nem sei por que isso aconteceu. Mas vamos deixar para lá e vamos seguir em frente, tá? Não atrapalhou tanto assim. Então, meus amigos, vamos ao vídeo sem muita delonga. Até a próxima e fiquem com Deus. A missão. Meu nome é Antônio Vargas. Tudo em minha vida foi uma desilusão, um mundo de amarguras e dores. Eu tinha de tudo quando criança. Minha mãe e meu pai eram abastados, moravam em uma mansão no Rio de Janeiro, em Petrópolis. Era o que se podia dizer de um palacete. A casa tinha 8 quartos, 4 banheiros, garagem para 10 carros e tínhamos 3 empregadas, entre as quais uma cuidava de mim quando criança e ficou conosco até ser aposentada por meu pai. Ela era diferente de todas as pessoas que eu conheci. Dona Petrina, essa empregada a qual eu falei, era considerada minha madrinha por mim, pois ela me tinha como seu filho e me dizia sempre que eu era um enviado de Deus, e eu até então não entendia o porquê de tal tratamento especial que recebia por ela. Por muitas vezes, minha mãe tinha ciúmes dela, porque eu ficava muito agarrado a essa minha tia Petrina e ela a mim. Enfim, o amor
era recíproco, e minha mãe não me amava da forma como tia Petrina me amava, se é que amava, e ela sabia disso. Como minha mãe sempre foi uma mulher da alta sociedade e sempre tinha seus afazeres em mais alta conta, priorizava suas reuniões com amigos, jantares, almoço de negócios com meu pai, clubes nos fins de semana e viagens para todo tipo de lugar. Por sua vez, ela achava que eu não gostava dela e que ela era uma mãe distante de seu filho, mas ela não se importava muito e me deixava sempre para trás aos cuidados de tia Petrina. Acho que acabei me tornando um estorvo. Fui crescendo e minha mãe, e por que não dizer também meu pai, eram muito distantes. Meu pai, dono de uma rede de restaurantes por toda a zona sul do Rio, se sentia o próprio rei das Arábias. Nunca tinha tempo para nada e nem para mim. Ele sempre dizia que eu não devia ter nascido, que foi um erro deixar que eu viesse ao mundo. Como minha mãe morria de amores por meu pai, ela sempre me chamava de coisa estranha. Somente porque eu não era de rir, de brincar muito, vivia em meu quarto com meus brinquedos sozinho e não dava muita conversa para ninguém. E isso a deixava com raiva e ela, na verdade, tinha vergonha de mim. Fui então crescendo nos braços de tia Petrina, que me ensinava de tudo, a ser uma pessoa honesta, íntegra, igual ao meu pai, e que eu não deveria guardar mágoas de minha mãe e nem ligar para o que ela dizia, pois eles me amavam do jeito deles e que eu também, apesar de tudo, deveria amá-los e respeitá-los também. Até que minha mãe pela primeira vez me bateu, porque eu quebrei um vaso de cristal italiano que estava em cima da estante. Eu estava com minha bola de beisebol e a arremessei de encontro à sala. A bola quebrou o vidro da porta de entrada da casa, vindo a se chocar com o jarro que estava em cima da estante, se espatifando no chão. Na hora, eu me desculpei, mas minha mãe não deu importância às minhas desculpas e me bateu. À noite, meu pai veio como um furacão e me espancou. Minha tia Petrina me protegeu, dizendo que eles não podiam fazer aquilo com uma criança de 7 anos, que eu não tinha como me defender e que eles poderiam comprar outro jarro, por isso não seria problema para eles. Meu pai, como tinha a dona Joana muito em conta, disse a ela que fosse então para a cozinha e levasse com ela esse garoto inútil que era eu. Aquilo me deixou mais triste ainda, e madrinha, sempre junto de mim, disse mais uma vez que eu não ligasse. Daí para frente, as surras foram frequentes. Por qualquer coisinha que eu fazia de errado, eu apanhava. Minha vida foi se transformando num mar de revolta e solidão, pois eles me trancavam dentro de casa e eu não tinha mais um amigo, não tinha mais ninguém que quisesse conviver comigo, pois eles proibiam a entrada de todos na casa. Somente na escola eu poderia encontrá-los. Na escola era onde eu conseguia um pouco de liberdade, mas mesmo assim as crianças não brincavam comigo por eu ser um pouco diferente deles. Só tinha mesmo uma amiga que se chamava Lucinha. Ela era diferente como eu e diferente também em poder aquisitivo, pois ela era de família pobre. Mas eu não ligava para isso, só queria mesmo uma companheira que me entendesse e me compreendesse, e ela era tudo isso. Em certo dia, comecei a ver uma criança diferente, que brincava entre outras, e percebi isso por causa de suas roupas, que não eram da época atual. Seus trajes eram de 30 anos atrás, e em vez ou outra ela parava e ficava me olhando fixamente, até que eu resolvi intercedê-la e conversar com ela.
Perguntei então seu nome e ela me disse que se chamava Queijinho. Achei estranho aquele nome, mas não me importei muito com isso. Disse a ela então que me chamava Antônio e começamos daí uma amizade. Mas essa amizade foi destruindo minha vida, pois eu era constantemente atacado pelas outras crianças como um ser de outro planeta, que falava sozinho e brincava com um fantasma. Todos tinham medo de mim, até que a escola mandou chamar meus pais, dizendo que eu tinha problemas mentais e que eu estava pondo medo nas outras crianças e que seus pais estavam indo na escola reclamar de meu comportamento junto a eles. Meus pais, então, começaram a me chamar de menino maluquinho e que eu não deveria ir mais à escola, pois eu os estava envergonhando. Em casa, eles começaram a dizer a todos que lá frequentavam que eu não era filho deles, e sim de tia Petrina, e disseram que era para eu não aparecer mais na sala quando eles estivessem com visitas. Eu, já destruído por dentro, não ligava mais, e um dia dentro do meu quarto eu comecei a ver a figura de um homem que trajava um turbante e usava roupas orientais, com um colar muito lindo no pescoço, anéis de pedras preciosas muito maravilhosas, e sorria para mim como se já me conhecesse há muito tempo. Ele irradiava uma luz intensa com muita energia. Comecei a conversar com ele e ele disse que estava ali para me lembrar de uma menção muito importante que tínhamos juntos e que ele estaria sempre ao meu lado para que eu pudesse levar adiante essa missão. Perguntei a ele que missão era essa, mas ele dizia que ainda não havia chegado a hora. Às vezes eu não me continha e mesmo na frente de meus pais eu olhava para ele fixamente e sorria. Meus pais, ao verem aquela situação, começaram a me chamar de aberração e perguntavam sempre com quem eu estava falando e que iriam me levar a um médico e, se precisasse, iriam me internar. Começaram então uma via sacra de médicos e hospitais e nada encontravam de errado comigo. Os médicos apenas diziam que aquilo era o tal amigo imaginário que eu havia inventado para chamar a atenção deles. Eu ia para o quarto da madrinha tia P e chorava em seu colo, e ela então começava a dizer que existia uma religião que se chamava espírita e que ela frequentava, e lá todos viam gente invisível como eu, e que isso era normal, que eu não ligasse, pois essas pessoas invisíveis eram nossas amigas e só queriam o nosso bem. A partir daí, comecei sempre a escutar a tia P. Ela me contava sobre a religião espírita e ela começou a me dar uns livros para que eu lesse escondido em meu quarto. E foi o que eu fiz. Sempre à noite eu lia os tais livros e ficava encantado com as histórias. E fui cada vez mais me aprofundando na religião e com 18 anos decidi me tornar adepto do espiritismo e comecei então a frequentá-lo. Eu saía escondido de casa, mas não adiantou. Meus pais, quando descobriram, quiseram me expulsar de casa, mas minha madrinha P não deixou, dizendo que isso seria um vexame para a família se todos descobrissem. Meu pai concordou e aceitou, mas que eu nunca mais pusesse os pés naquele lugar. Como sempre, tia Petrina arrumava um jeito de me ajudar. E foi através de um amigo lá do centro que ela conseguiu arrumar um emprego para mim. Eu ia ser um atendente de farmácia. A princípio, meu pai ficou de cara fechada, mas disse que seria bom para mim, para que eu aprendesse a ser homem. Então, comecei aprendendo tudo sobre remédios e em pouco tempo me tornei um ótimo atendente. O amigo espiritual sempre estava comigo,
mas eu não deixava mais que as pessoas me vissem conversando sozinho com alguém que elas não viam. Então eu somente observava-o e sorria para ele. Ele me contava sempre sobre o mundo espiritual, que pessoas como eu eram especiais e estavam ali para servir a Deus e seus propósitos voltados ao bem e à caridade. Um dia, ele me disse que a hora havia chegado, que eu já estava com 20 anos e deveria começar, já, minha caminhada de luta e prosperidade. Resolvi sair de casa e morar numa casinha simples. Meus pais acharam ótimo se livrar de mim, do estorvo que só os envergonhava. E eu saí sem me despedir, pois eles me viraram a cara sem me dizer um adeus. Minha mãe apenas me disse: "Vai logo de uma vez, coisa inútil." Muito desolado, cheguei em meu novo lar e tia Petrina já me esperava lá com um largo sorriso no rosto e me chamando de filho. Chorei muito ao abraçá-la e dizer também que ela era para mim uma mãe, que eu nunca a abandonaria. Ela disse o mesmo, que eu era o filho que ela nunca teve, e então lágrimas verteram de seus olhos, que escorriam pelo seu rosto cansado e meigo. Perguntei a ela se meus pais a haviam demitido, e ela disse que não poderia sair do trabalho na casa de meus pais naquele momento, pois o salário que ela ganhava poderia me ajudar no que eu precisasse. Eu sorri e agradeci aquela minha doce flor de mulher. O tempo passou e eu já estava trabalhando como obreiro de Jesus na casa espírita. Aprendi muito sobre a nossa doutrina, mas meu guia me informou que eu deveria me retirar do centro e abrir uma casa de cura para aqueles que não tivessem mais esperança, e que meu trabalho seria o de ajuda espiritual, conforto em algumas situações em que fosse dada a permissão, eles poderiam curá-las de seus males físicos. As pessoas começaram a vir à minha humilde casa para serem tratadas de seus problemas espirituais e alguns de seus males físicos também. Tudo com a ajuda de meu guia, Dr. Gandra. Não posso lhes contar muito sobre esse guia espiritual, pois não foi-me dada a permissão para tal. Minha madrinha P me ajudava em tudo, mas ela ficava muito cansada e, não dando conta mais de trabalhar, meu pai a aposentou, pois ela já estava com idade avançada, e pediu a ele que deixasse a mansão e que fosse embora. Ela então pegou todo o seu dinheiro e economia, pois meu pai a pagava muito bem, e construiu juntamente comigo um lugar lindo de ajuda e caridade espiritual. Lá tinha um pequeno quarto para mim e um para ela, uma sala bem grande para reuniões mediúnicas, um banheiro, um escritório e um quintal coberto, como um galpão onde as pessoas se reuniam para orações e espera para serem atendidas. O lugar passou a se chamar Cantinho do Céu. Meu coração explodia de alegria ao ver todas aquelas pessoas vindas de longe para serem tratadas, e todas saíam de lá com um sorriso pleno de satisfação no rosto. Outros vários médiuns já se faziam presentes na casa e ajudavam das mais variadas formas. Ajudavam na cozinha, que também era grande, ajudavam a limpar todos os cômodos da nossa casa, e muitas outras pessoas também já se ofereciam para ajudar na grande missão que tínhamos pela frente. 15 anos se passaram e, como sempre, notícias ruins chegam como rastilho de pólvora. Em dado momento, em oração, meu mentor Gandra me diz que uma grande prova estava por vir e que eu me preparasse, pois essa seria a mais intensa e emocional de todas. Após dito isso, eu fiquei um tanto preocupado e intensamente ansioso. O que poderia ser? Minha madrinha P
como sempre, me aconselha a deixar nas mãos de Deus e que eu abrisse meu coração, pois todos, sem exceção, eram dignos de perdão. Ela disse isso como se já soubesse o que estava por vir. Apesar de ter ficado muito apreensivo, eu deixei que o rio continuasse seu rumo. Passado alguns meses, fiquei sabendo que meu pai havia adoecido e que, devido à sua doença que o imobilizou e o deixou em uma cadeira de rodas, seus negócios haviam ruído e ele viera à falência. Eles perderam tudo, inclusive a mansão que tinham, pois tiveram que vendê-la para cobrir as dívidas imensas que não paravam de chegar. Seus amigos o abandonaram, a família não quis mais saber deles e também o abandonaram. Após o derrame, meu pai não resistiu e veio a falecer. Fui a seu enterro e muito senti sua morte, apesar de tudo. Minha mãe estava inconsolável e, correndo em minha direção, me abraça, dizendo que tinha se arrependido de tudo o que haviam feito comigo e que desde o dia em que eu saíra de casa, eles não tiveram mais paz. Que seu orgulho e soberba não o deixaram ver o quanto eu era especial e que, se fosse de meu gosto, ela gostaria de visitar aquele lugar sagrado que era o cantinho do céu e poder se reconciliar comigo e com Deus. Lógico que eu me pus à sua disposição e, como filho que ainda era, a abracei e deixei que ela derramasse seu pranto em meu ombro. Fiquei um tempo esperando que ela aparecesse, mas ela não veio, e fiquei sabendo que ela havia se casado com um homem rico de muitas posses também. Mais uma vez, em oração, meu mentor me disse que a provação não foi aquela e que o pior ainda haveria de chegar. Fiquei de novo mais apreensivo, achando que talvez minha mãe também viesse a falecer. Mas não foi isso que aconteceu. Passado alguns anos, eu já com 48 anos, em um dia comum de sessão, vejo entre todas aquelas pessoas uma mulher já bem idosa, com seus quase 70 anos, sentada em uma cadeira de rodas, muito debilitada, e uma pessoa mais jovem segurando a cadeira e esperando a vez de ser atendida. Ao olhar fixamente, percebi que era minha mãe. Então a chamei para dentro da sala de recuperação e começamos a conversar. Ela me disse que havia contraído artrose reumática agravada por uma artrite também reumática, que estava lhe impossibilitando de se movimentar devido às dores intensas. Eu disse que se acalmasse, que nós iríamos cuidar dela no devido momento. Após o atendimento fraterno de todos os presentes, eu voltei à sala de tratamento e começamos mais uma vez a conversar. E dessa vez, ela me conta com lágrimas nos olhos tudo o que aconteceu em sua vida após o segundo casamento. Ela começou dizendo que no começo era tudo flores, mas ela não conhecia o calhorda com quem tinha se casado. Ele começou a tratá-la como um cachorro, um verme. Ele vivia em festas e farras sozinho e não a levava com ele em lugar nenhum. Chegava em casa e só discutiam e brigavam e ele batia nela quase sempre. Chegou ao ponto de ele levar amantes para dentro de casa. Ele a xingava e dizia que era para ela não abrir a boca ou iria apanhar mais e que ele poderia matá-la, que nada aconteceria com ele. Ela então, subjugada, era obrigada a ficar assistindo todo aquele desmando, calada e sempre detida em seu quarto como uma prisioneira. As surras foram acabando com sua saúde, tanto mental quanto fisicamente, até que, com a ajuda daquela pobre menina que trabalhava como faxineira em sua casa, elas conseguiram fugir.
Foram à polícia e deram parte dele, e ele não pôde mais se aproximar dela. Ela, com a ajuda dessa doce menina, que aparentava uns 20 anos, foram direto para um asilo, e lá minha mãe ficou por uns meses. Disse ela que lá era um lugar sujo, que os idosos eram maltratados e judiados pelos funcionários, que lá ela passava dias sem comer e era amarrada na cama como uma louca à base de remédios. Dormiam em meio sua própria urina e a vontade de viver já havia se esvaziado de seus olhos. Mais uma vez, Amélia, sua companheira, conseguiu tirá-la de lá e fugiram então para cá, até nossa casa de caridade. Minha mãe estava acabada, magra, não se via mais aquele rosto jovial e aquele corpo magnífico que antes brilhava e se mostrava a todos como uma deusa. Suas roupas estavam mal cheirosas e velhas, e não mais aquelas que antes a deixavam visivelmente como uma rainha. Seu semblante, que antes mostrava a sua imponência e superioridade, hoje só tinha um ar de sofrimento, cicatrizes, rugas e dor. As joias que antes a adornavam e cintilavam em suas mãos e pescoço, agora haviam se transformado em esparadrapos e curativos por todo lado. O descaso e o desprezo a fizeram um trapo. Os maus tratos a fizeram um farrapo humano, e nesse momento só restava eu de refúgio para suas dores e amarguras. Muito eu havia aprendido sobre o perdão e a misericórdia, e sempre me prestei ao próximo como uma pessoa que estava ali para servir e ajudar. E essa era a minha missão ensinada a mim pelo meu grande mestre Gandra. Ela chorava compulsivamente me pedindo perdão. Não me exigiu nada, apenas que a deixasse morrer ali perto de mim, pois ela podia ver a luz que me rodeava e o amor que de mim irradiava. Meu mestre estava presente, e como sempre ele sorria ao ver como um espírito endurecido pôde se tornar uma flor através do sofrimento, pois quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Mas que a misericórdia de Deus vem para todos. Ele falava a ela por meu intermédio, e eram palavras lindas de consolo, amor e perdão. Que naquele momento o círculo infinito de sofrimento havia se quebrado. O laço de encarnações passadas que jaziam em conflitos no passado se rompeu, e não havia mais lugar para o ódio, nem a vingança, nem a injustiça. Que tudo agora havia ficado para trás, perdido no tempo. Corações se unem no amor de Cristo, e não há trevas que resistam à luz. Eu, de pé, após dizer aquelas palavras vindas de Gandra, percebi a aproximação de outros irmãos espirituais. Então minha mãe se levantou chorando copiosamente, andou até mim com muita dificuldade e me abraçou. Ela se libertou de todo aquele mal que a possuía. Seu corpo e seu espírito encontraram a paz. Então, suas dores se acalmaram, seus membros se afrouxaram, e ela desfaleceu em meu colo com um sorriso no rosto, dizendo que ia me amar para todo sempre, até o fim de seus dias. Ela fechou os olhos e desencarnou. Todos ficamos intensamente emocionados. Pude sentir seu espírito partir com os médicos da casa e ser levada ao seu lugar de descanso. Minha querida P, ao meu lado, chorava muito também ao ver o desfecho de um drama rompido depois de séculos de vínculos erráticos e tentativas de conciliações.
A estrada da evolução espiritual tem espinhos que machucam nossa alma de cigandra, e a caminhada nem sempre é fácil para aqueles que persistem em permanecer na escuridão. A luz é o caminho, o perdão, a humanidade, a caridade e o amor devem prevalecer no âmago do ser humano, pois aí está a salvação, e Cristo estará sempre nos esperando no final da estrada de braços abertos.